Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para prosseguir a nossa leitura bíblica diária. Amém? Você que abriu esse vídeo, não pule esse vídeo. Deus quer falar com você através dessa palavra. Dedique esse tempo, esse momento aqui nas mãos do Senhor, para que Deus fale ao seu coração de uma maneira sobrenatural. Então não pule esse vídeo, muito pelo contrário, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, se inscreva no canal e curta, para que esse vídeo, essa mensagem que será passada nesse vídeo, chegue a vários corações aí que necessitam da palavra de Deus. Amém? A internet é uma arma muito grande que podemos usar para evangelizar, para levar o evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Amém? E através de um compartilhamento seu, pode alcançar várias e várias vidas. Aleluia! Hoje iremos prosseguir a nossa leitura com o livro do profeta Ezequiel. Iremos ler hoje do capítulo 22 ao capítulo 28. E creio eu que esta leitura vai ser de grande proveito na sua vida espiritual, para um crescimento espiritual da parte de Deus na sua vida. Amém? Como sempre, antes da gente ler, eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus, porque Ele vai falar conosco e vai escutar a nossa oração. Porque quando a gente entra no momento de oração, a gente fica diante do trono da graça, a gente fica diante de Deus e Ele está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Então vamos orar, vamos falar com Ele neste momento. Pai amado, Pai querido, eu juntamente, ó Pai, com os irmãos que estão do outro lado dessa tela, unimos a nossa fé neste momento e entramos em oração. E pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Fale em nossos corações, ó Pai, nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai querido. Aqueles, meu Deus, que se encontram com o coração aflito, que se encontram, ó Pai amado, Pai querido, com a mente, meu Deus, ligada aos problemas. Pai, que essa palavra desta noite venha, meu Pai, mudar a vida dessa pessoa. Venha trazer calma no coração. Venha trazer a paz que excede todo entendimento, ó Pai, na mente. E, meu Deus, que através dessa palavra, essa pessoa, meu Deus, venha ser alcançada pela sua poderosa mão e ela venha ser renovada, que venha haver refrigério da alma, em nome de Jesus. E nós te pedimos também, ó Pai, nesta noite, discernimento e entendimento da Tua palavra nesta noite, para que possamos ser grandemente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. E nós damos liberdade, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha estar presente e venha agir no nosso meio neste momento, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. Aleluias. Então vamos à nossa leitura. Ezequiel, capítulo 22. Os crimes de Jerusalém. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando. O seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados, nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro, outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando os seus próprios irmãos israelitas.
Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações, e porei um fim entre as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês, e vocês saberão que eu, o Senhor, vocês saberão que eu sou o Senhor. A fornalha de refinação. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como uma mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo, que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramei sobre eles a minha ira. Os pecados das autoridades de Israel. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as purezas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas. E por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem à minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras, e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer os profetas, matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém não encontrei ninguém. Por isso farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Duas irmãs pecadoras, capítulo 23. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, eram uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Oola, que representa Samaria, e a mais nova, Oholibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas, e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Oola continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles atraentes, oficiais da cavalaria. Oola foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta, no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e tratavam como prostituta. Por isso, eu a entreguei aos meus amantes assírios, aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e as filhas e depois a mataram com uma espada.
Em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isto, Oholibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Oholibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Oholibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Oholibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Oholibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra a sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nós nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Oholibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. O castigo da irmã mais moça. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto a você, Oholibá. Você está enjoado desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soá e de Coá, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte eles atacarão trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado, desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos cairão sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo, depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas, portanto sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O castigo das duas irmãs. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Ohola e Oholibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado, que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos.
E naquele mesmo dia vieram ao meu templo e profanaram. Oola e Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas, e sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com estas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Olá e Olibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteraram e as suas mãos derramaram sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas. Mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. A panela enferrujada, capítulo 24. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encham também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver. Ferva os ossos e a carne. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos, é como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tire-se de dentro dela a carne pedaço por pedaço e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pôde ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora deixe a panela vazia em cima das brasas até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem, e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido. Toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo, até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei dó nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor Deus, falei. A morte da esposa do profeta. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo, e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse, para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo. Porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra.
Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida que ofereceram nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu nem descalços. Não vão pôr luto, nem vão chorar. Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Amon, capítulo 25. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando ali. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto: vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente, de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. O Senhor Deus disse: Moabe disse que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes: Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe, juntamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. O Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. Profecia contra a Filisteia. O Senhor Deus disse: os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas, e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filisteia. Eu os castigarei duramente e a minha vingança duramente, e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Tiro,
capítulo 26. No ano 11º do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando: Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós para nós entrarmos, e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora o que eu, Senhor Deus, estou dizendo é isto: Cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você, e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar, onde se encontram. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro, e com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: Eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto nas cidades que estão em terra firme serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas e com barras de ferro derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando o seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as suas redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro: Quando você for conquistada, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão os seus mantos e as suas roupas bordadas, e tremendo de medo sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você este cântico fúnebre. A cidade famosa está destruída. Os seus navios foram varridos dos mares. O povo dessa cidade dominava os mares e metia medo em todos os que haviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo e os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz: Farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos, onde você estará com gente que morreu há muito tempo. E abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas, e você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais morará ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, Senhor Deus, falei. Cântico fúnebre para Tiro, capítulo 27. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, cante um cântico fúnebre para Tiro, aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto: Tiro, você se orgulhava da sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores a fizeram parecida com um belo navio. Na construção usaram pinho do Monte Hermon, e para o mastro usaram um cedro do Líbano. Pegaram carvalho de Bazã para fazer os remos. Fizeram os seus conves de pinho de chifre e o enfeitaram com marfim.
As suas velas eram de linho bordado do Egito. Velas reconhecidas de longe. Os seus toldos eram de tecido fino, de púrpura da ilha de Chipre. Ó Tiro, os seus marinheiros eram os seus próprios homens experientes, e os seus remadores eram das cidades de Sidom e de Arvade. Os carpinteiros do navio eram homens de Biblos, bem preparados. Marinheiros de todos os navios do mar faziam negócios nas suas lojas. Soldados da Pérsia, Lídia e Líbia serviam no seu exército. Eles penduravam seus escudos e capacetes nas suas barracas. Eles conquistaram a glória para você. Soldados de Arvade ficavam de guarda nas suas muralhas, e homens de Gamade guardavam as suas torres. Eles penduravam os escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você ficasse bonita. Você fazia negócios na Espanha e em troca das suas muitas mercadorias você recebia prata, ferro, estanho e chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Tubal e Meseque e trocava as suas mercadorias por escravos e objetos de bronze. Você trocava as suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de Bet-Togarma. A gente de Rhodes negociava com você. Em troca dos seus artigos, moradores de muitas terras do litoral davam a você marfim e madeira de ébano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas mercadorias, eles davam esmeraldas, tecidos de púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pagavam as suas mercadorias com trigo de Minite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você e em troca dos seus muitos produtos dava vinho de Elbom e lã de Saar. De Uzal traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedã oferecia mantas para cavalo. Os árabes e as autoridades de Quedar pagavam as suas mercadorias como carneirinhos, carneiros e bodes. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Cane e Éden, os comerciantes de Sabá, as cidades de Assur e Quilmade, todos faziam negócios com você. Eles lhes vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas e cordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar, carregado com carga pesada. Quando seus remadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe de terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tripulação, os carpinteiros do navio e os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio, todos se perderam no mar quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogavam foram ouvidos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados, e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas em sinal de tristeza. Por sua causa, eles param a cabeça e eles rapam a cabeça e vestem roupa feita de pano grosseiro, chorando com o coração amargurado. Eles cantam para você esta canção triste. Quem pode se comparar com Tiro, que agora está em silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia a muitas nações. Com a riqueza dos seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para você desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados, e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre, e os comerciantes no mundo inteiro estão apavorados, com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você. Profecia contra o rei Tiro, capítulo 28. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus.
e diz que como Deus você está sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora eu, Senhor Deus, digo isto. Você pensa que é sábio como um Deus? E por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. E eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, Senhor Deus, dei esta ordem. A queda do rei Tiro. O Senhor falou comigo outra vez e ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e o pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavorados, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Profecia contra Sidom. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você. Por causa daquilo que vou fazer com você, todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacado de todos os lados, e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. O Senhor disse: os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais os ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde os espalhei, e todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que os trataram com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Uma leitura abençoada, continuando aí, a história do profeta Ezequiel, que tem sido usado nas mãos de Deus para estar levando, alertando o povo a se converter. Está alertando o povo que o castigo de Deus estava chegando. Amém? Então, que Deus possa nos dar discernimento e entendimento a cada dia mais dessa palavra. Amém, irmãos? Às vezes você que chegou hoje no vídeo, lê e não entende, volte os vídeos anteriores,
que você vai entender, né, o que Deus está fazendo aqui através do profeta Ezequiel, assim como foi também com o profeta Jeremias, e como vai ser também com o profeta Daniel e os demais profetas que estão por vir nas nossas leituras seguintes. Amém? Eles são aqui usados nas mãos de Deus para estar alertando o povo, para que o povo venha voltar a adorar a Deus novamente. Então é isso, irmãos. A palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue falando no coração de vocês. E você que leu, às vezes não entende, continue lendo e estudando. Procure entender profundamente a palavra de Deus. Amém? Saia do raso e que você venha entender profundamente através do Espírito Santo. Então ore aí na sua casa, peça a Deus discernimento e volte a ler, que o Espírito Santo vai te dar entendimento cada vez mais profundo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Um forte abraço. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais e fique com Deus.